Alô, como é que tá? Oi, Tudo tudo bem? bem? Como é que tá? Tudo certo? Tudo. Você tá me ouvindo? Agora sim, antes o áudio estava muito baixo. Eu não sei como é que tá para as pessoas agora, mas ficou bom o áudio, tô te ouvindo perfeitamente. Ah, que bom. Vamos lá. Ah, voltou só. Não sei o que Voltou, está que bom. acontecendo. Testes, né? Vamos lá, pessoal. Quero ver muitos corações aqui aparecendo. Vamos esperar a turma começar a chegar. Doutor Tiago Kedrick, nosso presidente da Comissão de Seguridade Social do Rio Grande do Sul, já está por aqui. Viviane, nossa coordenadora do IAPREV do Rio Grande do Sul, também já está aqui. Pamela Amor, lá, conselheira também, lá de Santa Catarina, né? Eu acho Itajaí. que ela é de E Santa Catarina. A Carolina é de Santa Itajaí. Catarina, de Itajaí, e a Pamela, eu acho que ela é daqui da região também. É. De Itajaí, exatamente. Né? Eu estou te achando um pouco escura. Ah, melhorou. Melhorou? Oh, pronto, Tô, ótimo. tô aprendendo, viu, doutor? Vai me dizendo as dicas aí, as técnicas, que eu fico bom uma hora. Ah, Diego Ortiz, quem é o maridão? Ai, meu esposo. Seja Já, bem-vindo, Diego é, Ortiz, né? Marido aí apoiando, dando toda a linha. Aproveita já que você está aí, vamos mandando para todo mundo, Diego. Olha, vai mandando para todo mundo aí, ele faz os bastidores, né? Ele vai fazendo, faz os mandando por bastidores direct. da nossa live, né? Gente, ótimo, já estamos com uma boa quantidade de pessoas, né? Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso centro e ponto de encontro aqui, estamos recebendo a doutora Bruna Ortiz, né? Vocês sabem que todas as quartas e quintas nós estamos aqui às 18h55, aqui no meu perfil do Instagram, sempre como convidado. Então você já coloca na tua agenda. Quarta e quinta, às 18h55, nós vamos estar aqui conversando. E hoje eu estou trazendo a doutora Bruna Ortiz, né, uma amiga querida, que é também coordenadora do IEPREV em Santa Catarina, né, o nosso Instituto de Estudos Previdenciários, né, eu sou diretor do Instituto, e Bruna, nossa coordenadora, representa, é a dona do Instituto em Santa Catarina, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre processo administrativo, especialmente sobre a sustentação oral no processo administrativo previdenciário, junto ao CRPS. Doutor João Gabriel, lá do Pará, de norte a sul, estamos aqui, João. Seja bem-vindo. Olha, eu estou gostando que o pessoal já está sabendo que eu gosto sempre de saber de onde está falando. Então, na hora que estão entrando, já estão colocando Já local. vão colocando, é verdade. Olha lá, o Luiz Cardoso de Atibaia, o Gabriel Jota aqui conosco, né? João Gabriel sempre presente, é verdade, Pâmela, ele é um amor, né? Então, gente, rapidinho eu queria, Bruna, que as pessoas já te conhecem, né? A Andréa lá do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, mas que você se apresente, converse um pouco sobre você de maneira rápida. Londrina, Paraná. Olha, eu quero o meu Nordeste, hein, gente? Vamos lá, o meu Nordeste. Tá? Paraná, João J, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, Belém do Pará, De turma todos toda os cantos, hein? Que legal. Que ótimo. bacana. Eu queria que você se apresentasse Tá, um pouco, Bruno, conversasse. Eu ainda estou achando o teu rosto muito escuro, muito né? escuro. Opa, Melhorou? meu Melhorou um pouco, rosto né? mesmo. Isso, É. né? É porque a gente que usa óculos, né? Eu não posso Né, ficar tão é que a assim, tua que luz tá fica boa. Tu vai ter que me dar umas dicas, hein, doutor? Tá muito boa a tua luz. Nossa, é sem doutor, excelente. por favor. Marli Marçal, nossa Washington, querida nossa amiga, coordenadora, lá de coordenadora. Goiás, aqui no meu ladinho, aqui em Goiás. Vamos lá. É. Diga Então, me tudo. gente.
Vamos lá, meu nome é Bruna Corrêa Ortiz, né? Eu sou conselheira do Conselho de Recursos da Previdência Social. Eu já advoguei na área previdenciária, então, sempre quando eu falo do Conselho de Recursos, eu tenho ali a minha história como advogada por trás, eu conheço muito bem o trabalho do advogado, eu sei os anseios, conheço o que é ir no INSS, no balcão de INSS. Então, como conselheira, é uma experiência que nós temos que, de repente, um juiz lá do judiciário não tem. No Conselho de Recursos, hoje, eu componho a primeira composição adjunta da 26ª Junta de Recursos, que é em Curitiba, no Paraná. Já fui conselheira de CAGE, de Câmara de Julgamento, né, no Paraná também. Já participei de sessões no Conselho Pleno. Então, já fiz ali todos os ritos do processo administrativo na fase recursal. E por isso que eu me sinto extremamente tranquila para falar do assunto. E eu gosto muito, que é um assunto que eu vivencio, é o meu dia a dia. Então, é o que eu sinto prazer em falar e que eu gosto muito. E quando foi proposto esse tema, doutora, eu fiquei muito feliz. Porque a sustentação oral, ela é pouco utilizada, ou quase nada utilizada pelos procuradores, né? Principalmente no âmbito administrativo. Eu imagino que muitos nem saibam da possibilidade de sustentar oralmente um processo administrativo. Sou coordenadora também do EPREV aqui em Santa Catarina, como o doutor falou, participo em comissão de OAB, então estou muito próxima dos advogados aqui também na região e conheço bem os anseios de todos. Teu som acabou. Deu? Tá ouvindo? Pronto, melhorou. Deu? Ótimo. Não, você viu que, assim, a Bruna roda em várias searas, né? Joga em vários pontos e tem muitas atividades. Gente, quando vocês estão falando do eco, vocês estão falando de mim ou da Bruna, né? Só diz especificamente quem é que está com o eco. Como vocês sabem, eu sou o Washington Barbosa, hoje diretor de Relações Governamentais do IEPREV, nosso Instituto de Estudos Previdenciários, aliás, que eu convido a todos a conhecer, que nós temos um leque de informações bem interessantes, cursos, trabalhos, estudos, né, bem voltados para todos vocês. E também gostaria de indicar para vocês 2 livros, né, que eu lancei no ano passado. Um é A Reforma da Previdência, Entenda Ponto a Ponto, um livro em que eu trato a reforma da Previdência com muita tranquilidade, de maneira bem simples e bem objetiva. E outro que tudo tem a ver com o nosso papo de hoje, nosso bate-papo, que diz respeito aos conflitos previdenciários, medidas extrajudiciais e administrativas. Nesse livro, eu abordo exatamente a utilização do Conselho de Recursos da Previdência Social como um dos grandes pontos, um dos grandes soluções para a redução dos conflitos previdenciários. Bruna, você está aí, eu estou vendo que você está travada aqui para mim. Eu não sei se você... Tá ainda? Para mim está normal. A tua imagem, para mim, está travada. Andréia, obrigado por ter comprado o livro ainda. Né? Obrigado por ter comprado o livro. Foi a André realmente que comprou? Deixa eu ver, eu tenho, exatamente. André, né? Bruna, você quer sair e entrar de novo? Está normal. Para mim, pode ser. Tá. Dá uma saída e entra. Né? Então, hoje, nós vamos conversar especificamente sobre o processo administrativo, mas mais especificamente a sustentação oral no processo administrativo. Tá? Como é que você faz isso? De que forma você tem acesso à sustentação oral? Quais são os cuidados que você deve ter na sustentação oral? Né? E o que é que você pode e deve fazer nela? Agora, antes até de entrar no processo administrativo, agora você não está travada, Bruno. Que bom! Então, assim, antes da gente falar especificamente
né? Fabiana, obrigado por você estar em êxtase pelo evento webinar do IEPREV, né? Que foi hoje foi o último dia, né? Os 3 dias. Nós tivemos com o presidente do INSS, doutor Leonardo Rolim, com o procurador-geral do INSS, doutor Vigílio Oliveira, e hoje com o nosso presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, doutor Marcelo Bócio, né? E que foi um evento maravilhoso. Fico muito contente de vocês terem gostado, que a gente trabalhou muito para isso, tá? Para que vocês gostem. E ainda vamos ter novidades desse evento, tá? Mas, assim, pessoal, antes de entrar especificamente na sustentação oral, eu quero dar uma geral bem rapidinha sobre o Conselho de Recursos. Bruno, eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Não deu? Ver de repente, bota no 4G, eu acho que né, algum eu problema. Vou tentar aqui, para ver, só um instantinho. Perfeito, eu já vou falando a introdução aqui. Então, gente, como é que funciona o Conselho de Recursos? E ótimo nós termos aqui vários conselheiros. Doutora Helena, seja muito bem-vinda aqui para nossa live. Eu acho que é a primeira vez que você está na live aqui comigo, hein? Nossa a conselheira, nossa coordenadora do IEPREV em São Paulo. Né? Então, gente, como funciona o Conselho de Recursos da Previdência Social? Eu tenho 3 representantes, os representantes, na realidade, do governo, os representantes da empresa e o representante dos empregados, né, dos trabalhadores. É um conselho tripartite, onde nas composições é feita todo o julgamento dos recursos do INSS. Veja, o Conselho de Recursos da Previdência, ele não faz parte do INSS, ele é fora do INSS. E enquanto fora do INSS, a sua função, enquanto tribunal administrativo, é exatamente alterar, é exatamente reformar se houver algum problema e revisar as decisões do INSS. É para isso que funciona o Conselho. Tá? É um órgão administrativo, ele tem jurisdição administrativa em âmbito nacional e ele revisa todas as decisões do INSS. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clara, o Conselho de Recursos não é INSS. O Conselho de Recursos é outro órgão. É um órgão que, ao contrário, ele, entre aspas, manda no INSS. Entre aspas, ele pode reformar, ele pode alterar tudo que o INSS fez. Ele é um órgão revisional. E hoje, na realidade, a gente vai conversar sobre esse procedimento. Tá? Doutor Alex Roca, seja muito bem-vindo, meu querido amigo professor, aqui conosco. Poxa, doutora Helena, que bom que você sempre assiste. É muito bom. Olha o Diego aí. Vamos lá, gente. Dando sinal de ok agora. Eu acho que tá tudo certo, agora, hein? Muito bem. Eu vi que o Diego ajudou ali. Ele estava ajudando. Inclusive, melhorou a luz, Diego. Muito bom, hein? Tá ótimo. Então, que bom. O que é que eu quero, que a gente quer entender? Perfeito. Houve uma decisão do INSS, essa decisão foi contrária a mim e eu entro com um recurso. Qual é o primeiro recurso que eu entro? É para a junta de recursos, que é o recurso? É o recurso ordinário. Recurso ordinário. Aí eu entro com o recurso ordinário para a junta de recursos. Tá. E eu posso fazer uma sustentação oral? Como é que eu posso? Como é que eu solicito isso? Vamos dar um passo para os nossos colegas advogados que aqui estão. Vamos lá. Ótimo. Adorei, Washington, a tua explanação de que o INSS é um órgão e o Conselho de Recursos é outro órgão. Eu vejo a dificuldade dos colegas advogados da área, até especialistas em direito previdenciário, em fazer a distinção, né, de que o Conselho de Recursos ele é um órgão separado do INSS e não é ele quem vai analisar as decisões do INSS, os recursos administrativos. O Conselho de Recursos ele faz análise desses recursos, né,
E então é da alçada do Conselho de Recursos julgar esses recursos administrativos, porque ele faz o controle jurisdicional das decisões do INSS. Então, ele teve um benefício indeferido, foi um recurso ordinário, o INSS indeferiu um benefício. O que eu faço? No prazo de 30 dias, eu interponho um recurso ordinário, que ele é dirigido às juntas de recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social. Em que pese o protocolo desse recurso ser dentro do meu INSS, não é o INSS que vai julgar, ele vai remeter esse recurso ordinário para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Bom, interpus o meu recurso, o recurso ordinário. Esse recurso ele é distribuído por um conselheiro, o conselheiro relator. Ele vai analisar esse recurso e vai incluir o processo em pauta que vai ser levado a julgamento por uma decisão colegiada. No Conselho de Recursos, né, todas as decisões elas não são singulares, elas são por uma decisão colegiada com representantes da sociedade, que são os trabalhadores, os empregadores e os representantes do governo. Eu quero fazer uma sustentação oral, como é que eu faço? A sugestão que eu dou, a melhor forma de solicitar uma sustentação oral é na própria petição de recurso ordinário. Isso é alguma coisa que ninguém vai te dizer, não está no regimento interno. Mas eu digo isso por quê? Porque o conselheiro relator, quando ele vai analisar seu processo e ver que já tem um pedido de sustentação oral, ele já vai incluir diretamente no sistema esse pedido de sustentação oral, já vai informar a secretaria e você vai ser informado o quanto antes da data de julgamento do seu recurso. Né? Se você deixa para informar em cima da hora, você corre o risco, de repente, de não conseguir nem fazer uma sustentação oral por videoconferência. Por quê? O regimento interno, a portaria 116 de 2010 do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ela determina que a parte ela tem um prazo de até 72 horas antes do início da sessão de julgamento para solicitar uma sustentação oral por videoconferência. Então, Bruna, desculpa te interromper. O pessoal está reclamando muito do teu áudio. Tá ruim, que tá dando eco, né? O teu áudio tá dando eco e tá ruim. Então, primeiro ponto de repente, fala um pouco mais devagar, né? Porque mesmo se tiver eco, né? Fala um pouco mais devagar para que as pessoas, pelo menos com um pouco de eco, as pessoas possam entender. Né? Vocês já viram, gente, que a Bruna está empolgadíssima, né? Ela já engatou uma ficha. Já, quero passar todas as informações. Mas assim, até aproveitando essa parada, né? Gente, eu tô vendo pouco coração, eu quero mais coração e quero muita gente aí mandando mensagens, né? Mandando mensagens, dizendo de onde estão falando, vamos interagir, vamos fazendo as perguntas. Então, Bruna, vamos lá. A Bruna já disse que uma das possibilidades de você requerer, né, a sustentação oral é já direto na petição de recurso. Então, na petição de recurso, você já faz um destaque logo em cima, gente. Por favor, destaque, porque é muita coisa para o conselheiro ver. Então, coloca lá bem em cima, você já coloca do requerimento da sustentação oral. Nesse momento, aproveitando, gente, batalha no Piauí, adoro, conheço, viu? Já morei em Teresina, fui superintendente do Brasil lá no Piauí, tá? Legal. Vamos lá, Bruna. Então, essa foi a tua primeira dica. Coloca já na petição de recurso. E aí, se eu esqueci de colocar na petição de recurso, como é que eu posso pedir de outra forma? Eu adoro falar isso. E no processo administrativo, a verdade material, ela sempre vai prevalecer a verdade formal. Então, a questão da formalidade no processo administrativo previdenciário, ela é sempre muito exígua, né? Ela sempre vai ser deixada de lado se eventualmente tiver um direito ali a ser reconhecido. Então, fiz a petição de recurso ordinário. O ideal, como o próprio Washington falou, fazer uma preliminar, fazer lá embaixo um pedido de sustentação oral. Não fiz. Então, quando for o acórdão levado para a sessão de julgamento, quando ele estiver agendado na sessão de julgamento, você perceber que ele já está agendado, você pode fazer uma solicitação simples
por e-mail para o próprio órgão julgador que vai estar aquele processo distribuído. Então, se tiver em alguma junta de recursos, você manda um e-mail para o órgão julgador. Esse e-mail ele é disponível no sítio eletrônico da própria Previdência Social. Tem lá os e-mails até do presidente, Marcelo Borso, do vice-presidente, de todo mundo, inclusive das secretarias. Então, você faz um pedido por e-mail, pedido simples, dizendo que quer sustentar oralmente. Aquele pedido vai ser acolhido, vai ser levado a sessão de julgamento e essa sustentação oral vai ser realizada. E aí eu não fiz o pedido por e-mail. Chegou o dia de eu levar o meu julgamento a curso e esqueci de fazer o pedido. E agora? Estamos no processo administrativo. Que bom! Você corre para a junta de recursos. Corre. E antes de iniciar a sessão de julgamento, você bate na porta e diz: eu quero fazer a sustentação oral. Você vai poder fazer a sustentação oral. Se não tiver iniciado o julgamento no seu recurso, você vai ter o tempo de 15 minutos para fazer a sustentação oral, mas vai poder. Cuidado! Estamos em época de pandemia, né? Está todo mundo trabalhando remotamente. Então, o que você vai fazer? Você pode ligar, mas enfim, tem que ter todo um cuidado. Mas, no processo administrativo, há essas possibilidades, né? O processo ele é saneado, todo momento o processo ele é saneado. Todo momento. Inclusive, até se o recurso é intempestivo, como o próprio Washington já retratou em lives anteriores, né? Pode ser levado em intempestividade. E em relação ao pedido de sustentação oral, também é um pedido muito simples. Então, não se apegue muito à forma, né? A mais sim a questão da sustentação oral no dia. Bruna, volta com o fone que estava melhor. Tá? Ficou pior, sem fone. Enquanto ela vai colocar o fone, eu vou contar uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo. Eu fui conselheiro, né? Eu fui conselheiro do Conselho de Recursos, na realidade, da terceira CRAS, na terceira Câmara, aqui em Brasília, né? Seria o nosso STJ, né? Porque como é que funciona? Eu tenho na agência a decisão, seria as nossas varas, eu corro para um recurso, que é para as juntas, que seria o nosso TRF, e eu sento e vou para o nosso STJ, né, que é um recurso que vai para as câmaras, que seria o nosso STJ. E aí, engraçado, Bruna, é que é o seguinte, na realidade, assim, quando eu cheguei lá, vindo do judiciário, né, tanto devoluto quanto apelado. Não pode, não dá. Não, isso aqui ele não requeriu. Eu fui negando tudo, poxa, isso é moleza. Não, isso aqui está intempestivo, isso aqui não sei o quê. Simples, né? E eu vi, na realidade, quando eu cheguei para o presidente da junta, né, a Carolina Brija, lá do Paraná, está aqui conosco. E ele virou e disse: não, peraí, aqui é processo administrativo, você tem que voltar para a primeira página. Peraí, não tem essa história. Né? E depois, para minha surpresa, no dia que eu fui para a sessão, na hora da sustentação oral, a pessoa veio e trouxe o documento. Sabe aquela declaração do sindicato lá de 1980, que o cara precisava? Né? Então, ele pega e faz o quê? Me trouxe e eu tive que suspender o julgamento, tirar meu voto e analisar o documento. Mas, Bruna, você estava falando, né, que eu posso pedir até bater na porta um pouco antes e solicitar a sustentação oral, né? Mas hoje, você estava começando a falar, quando eu te interrompi, nós estamos em momentos de pandemia e isso está sendo feito todo de maneira virtual, né, à distância. E aí eu queria até que você conversasse um pouco sobre essas sessões telepresenciais, que para o judiciário é novidade, mas para a gente do CRS é bem antigo. Muito então, antigo. Conversa um pouco sobre isso e como que pode ser feita a sustentação oral numa sessão telepresencial. E eu vi aqui que o J. Rebouças colocou aqui um link do Conselho de Recursos da Previdência Social, órgãos colegiados. Isso é o que, Rebouças?
são os endereços e os telefones das juntas, é isso? Você colocou o link para nós. E tem uma pergunta antes, que é da Beca Martins. A sustentação oral é ato privativo do advogado ou qualquer procurador está habilitado? Então, Bruna, você tem essa pergunta da Beca e você tem como é que eu faço a sustentação oral em sessões telepresenciais. Como o Washington muito bem colocou, a sustentação oral, o procedimento por videoconferência é muito antigo já no CRPS. Eu trabalho no CRPS desde 2013 e, olha, eu vou te dizer que tem assim, uns bons anos, desde a época do Dr. Manuel, né? A gente já fazia por videoconferência as sustentações orais. Então, se tem interesse de fazer por videoconferência, que é muito mais simples, né? Muito mais fácil para o advogado, ele tem um prazo que diz o regimento interno, como eu já mencionei, de 72 horas antes da sessão de julgamento, mandar um e-mail para a secretaria pedindo a sustentação oral. Chega no dia da sustentação oral, a secretaria vai encaminhar um link para o advogado, tudo muito informal, no link no WhatsApp do advogado, ou um link por e-mail, e vai informar qual é o local que ele tem que ingressar para entrar na sustentação oral. Hoje a gente faz por aplicativo, é o Werib, é muito simples. Recebendo esse link de acesso, a pessoa já entra no acesso, né? E já sai na sustentação oral facilmente. Quem pode realizar a sustentação oral? É o procurador devidamente habilitado nos autos, né? Então tem que cuidar também, se o advogado está com procuração, tem que ver se ele subestabelece se a pessoa tem ou não poderes para fazer a sustentação oral no momento se ele está constituído no processo como advogado. Pode fazer qualquer procurador. No processo administrativo, para ingressar com um recurso administrativo, não precisa ser advogado, né? A gente sabe que tem bastante contadores que frequentemente fazem recurso administrativo. Então, qualquer procurador, se ele estiver habilitado nos autos, ele vai chegar no dia, ele vai poder fazer e realizar a sustentação oral. É claro, eu gosto sempre de frisar que o trabalho do advogado, ele é essencial, né? Principalmente se ele for um especialista em direito previdenciário. A gente tem uma sustentação oral com muita qualidade, com muito conhecimento, com muito conteúdo. Então, eu gosto de reforçar sempre para o segurado, né? Quando dou as minhas aulas, enfim, para procurar um advogado especialista na área e de confiança, né? Ótimo. Gente, olha, temos aqui pessoas de São Bernardo, do Campo, em São Paulo. Nós temos de Bom Despacho, Minas Gerais. Né? Eu estou sentindo falta do meu Nordeste hoje, hein? Temos aqui mais, vamos ver de onde nós estamos falando. Doutor David Domingues, um prazer tê-lo aqui, muito bom tê-lo aqui. Doutor Cleodomar, obrigado pela participação, por estar aqui conosco e por ter colocado o link aqui do nosso CRPS, né? Para vocês verificarem. Mônica, seja bem-vinda. Cadê vocês? Onde é que vocês estão mais? Deixa eu dar uma olhada. Belém do Pará, lá a Bibre Beltrão, Itana também entrou. Jales, São Paulo, Bruna, olha para isso. Né? Eu estou sentindo falta do meu Nordeste. Tem o pessoal do Sul aqui também. Eu já vou puxar a sardinha. Tem bastante gente do Sul aqui também, hein? Florianópolis. A Beca Martins, que fez a pergunta, é de São Bento do Una, do interior do Pernambuco. Obrigado, seja bem-vinda, né? E o doutor Everson está aqui conosco também, um grande abraço, né? Que tem um site muito interessante, uma página interessante. Everson, coloca aqui tua página para o pessoal acompanhar. E o Carlos Brito, lá de Teresina, né? Mas mora em Batalha, está lá em Batalha. Mas perfeito, né? Então, ótimo que aí nós relembramos que a capacidade postulatória no Conselho de Recurso, ela é ampla, ela não precisa, na realidade, que você seja formado em direito, que você seja advogado, né? Não há essa necessidade. O próprio segurado, ele pode fazer o seu recurso. Eu, muitas vezes, já até a época que eu era conselheiro, eu via aquelas coisinhas, né? Tipo,
doutor INSS, por favor, a gente tem o benefício, né? É muito comum, muito comum. Bem e até simples. um parênteses. Pamela, nós vamos ter já uma live do Everson comigo, tá? Nós já estamos agendando, vai ser lá no perfil do Notório Saber. Daqui a pouco vai abrir. Legal, mas vamos lá, Bruna, responda. Não, e abrindo um parênteses, realmente, assim, as pessoas, elas interpõem recurso, normalmente sem advogado. A maioria dos processos ainda vem pra gente sem advogados, próprios segurados. E eles apresentam sustentação oral também, é muito legal, né? A apresentação de sustentação oral por eles. E normalmente o que a gente faz? O Conselho de Recursos, ele liga para a pessoa faz por telefone, porque muitas delas não têm acesso à internet. Então, é um diferencial muito grande do processo administrativo, esse cuidado com o segurado, né? De procurar resguardar que ele faça a sustentação oral dele, que ele acompanhe o processo dele, que ele liga na secretaria e a própria secretária às vezes passa a informação do processo para ele, porque ele tem dificuldade de acessar a internet. Então tem todo um cuidado e todo um carinho muito grande assim no processo administrativo, diferente do que se tem nas varas do Poder Judiciário, né? Que normalmente não é assim, todo esse cuidado, todo esse zelo com o segurado que tem-se no Conselho de Recursos. Perfeito. E aí nós temos aqui a Elisângela, do Paraná, nós temos a Ana Carol, lá de Araranguá, Santa Catarina, a Isa, de Belém do Pará, né? Vivi dizendo que o Brasil inteiro está aqui, a doutora Fernanda, que a família inteira é de Picos, lá no centro-sul do Piauí, né? Gente, e aqui a Adriana, ela está falando parabéns pela iniciativa da OAB Guarapuava. Você é de Guarapuava, Bruna? Não, eu não estou sabendo dessa notícia. Eu sou de Blumenau, Pois é. Mas, graças a Deus, que bom que a OAB de Guarapuava está aqui. Que legal. Ótimo, sejam bem-vindos. Agora, Bruna, me diga uma coisa. Nós temos uma pergunta aqui da Rosane, que é: após a negativa administrativa do recurso ordinário, é analisado pela junta. Após a negativa da junta, onde posso interpor o recurso? Né? Agora, só antes da gente entrar nesse aspecto, que aí já são os demais recursos, eu queria que, na realidade, você destacasse o que é que você, enquanto conselheiro, né, acha, o que é que te chama a atenção? O que é que o advogado deve realçar na sua sustentação oral? E qual é o prazo da sustentação oral dele? Quanto tempo ele tem para fazer a sustentação oral? Esses dois pontos rapidinhos, e infelizmente nossa live já está quase chegando no tempo. Perfeito. A pessoa, né, o advogado, o segurado, ele tem um prazo de 15 minutos para fazer a sustentação oral dele. Então, ele chegou no momento da sessão de julgamento, o conselheiro relator, ele vai ler aquele relatório, vai ler o processo, vai abrir esse espaço, então, para o advogado realizar a sustentação oral no prazo de 15 minutos, e depois o conselheiro relator ele vai dar o voto dele. Ou ele mantém, ou ele pode tirar de pauta em razão da sustentação oral, né? E passa-se, então, o julgamento dos outros conselheiros, que são representantes classistas, né? Como eu já falei, do governo, das empresas e dos segurados, pode ser retirado de vista e ser trazido para uma nova sessão de julgamento, que é normalmente a sessão de julgamento subsequente. Feita a sustentação oral, né, ele vai realizar ali no prazo de 15 minutos. O que eu acho muito importante ser considerado na sustentação oral. O que eu vou falar já é um pouco óbvio, mas tem que se frisar. O advogado ele tem que conhecer o processo que ele vai levar a julgamento. Ele tem que saber as peculiaridades daquele caso quando ele vai ser levado a julgamento. Por quê? Eu vejo que ainda tem, né, na correria do dia a dia, alguns advogados, infelizmente, que chegam na sustentação oral e não sabem qual o processo que está sendo levado a julgamento. Não tem um conhecimento. Aí ele fica prejudicado para ele fazer o convencimento dele, para ele trazer as informações. A sustentação oral é o momento de se esclarecer, né?
esclarecer os fatos, de esclarecer um mérito. Então, o advogado tem que estar preparado para aquele processo. Preparado para aquele processo, eu acho que ele tem que ser muito franco em relação àquele caso específico. É muito importante que ele seja franco, porque às vezes tem alguma dúvida em relação àquele processo, em relação à peculiaridade do segurado, que o advogado deixa de se manifestar e acaba não sendo sanada. Por exemplo, um rural, né? Vamos colocar aqui um rural, ela é doméstica, e tinha-se o procedimento da entrevista rural no INSS, hoje não tem mais, mas, por exemplo, o servidor lá entendeu que não ficou comprovada a atividade rural dela, porque ela disse que ela só trabalhava dentro de casa no serviço doméstico. Aí o advogado, quando ele vai fazer a sustentação oral dele, o que ele tem que deixar claro? Que ela também realizava o trabalho rural. Então ele tem que ser, né, sincero e honesto com o processo, dizer, não, ela realmente é dona de casa, mas ela fazia o serviço rural também, porque a atividade dela para a subsistência da família era indispensável, os momentos que ela se deslocava ao meio rural. Então a gente vai discutir agora o que é o segurado rural, quanto tempo ele tem que trabalhar na roça ou não para desqualificar se é uma doméstica, aí vai-se para um julgamento de mérito, enriquece o debate e com certeza ele tem uma possibilidade de ter um êxito muito grande, né, pela franqueza que ele teve no processo dele em relação a isso. E outra coisa, eu tenho um caso que sempre me chamou muito a atenção de sustentação oral, que é sobre... Tem um advogado que ele faz sustentação oral com a gente, que ele tem muitos casos de mineiro que trabalha em subsolo. Então, o mineiro que trabalha em subsolo já é um assunto que chama muita atenção, né? Eu acho que a gente já fica um pouco comovido por esses trabalhadores. E a forma como ele sustenta oral, ele conhece o meio ambiente daquelas pessoas, né? Então, através dessa sustentação oral, eu entendi o que é uma escavação de choco. Ele disse, ó, aqui no item 14.2 do PPP, que é a descrição das atividades que ele exerce, diz que ele faz escavação de choco. Isso é explosão da rocha. Ele está em frente de produção, porque ele queria provar que era atividade para 15 anos. Então, toda aquela explicação que ele trouxe para a gente, além de enriquecer, né, a nossa sessão de julgamento, até o nosso conhecimento, porque a gente não tem conhecimento de tudo. O conselheiro, infelizmente, ele não reconhece todas as realidades. Então, é um momento do advogado levar a realidade do cliente dele para a mesa de sustentação oral. Bruna, mas eu não tenho tanto conhecimento, né, não preciso... Como é que eu faço? Eu sempre digo, feito é melhor do que perfeito. Faça a sustentação oral. Se hoje você não tem a qualificação que você acha que gostaria de ter, uma hora você vai ter. E você tira do colegiado, né? Você coloca, ao invés disso, ao colegiado, a possibilidade de ele discutir mais uma vez aquele processo. Você vai ser ouvido, você vai rediscutir, o seu processo vai ser reanalisado pelo todo o colegiado e pelo relator. Então, as possibilidades de obter êxito com uma sustentação oral são enormes. Por isso, eu sempre digo, façam sustentação oral. Ótimo. Não, isso é um ponto, inclusive, tanto no âmbito judiciário quanto no âmbito do processo administrativo. Isso é um ponto realmente muito importante. Porque na hora que há uma sustentação oral, você queira ou não, há um destaque daquele processo. Né? É muito diferente você julgar ali aquele processo, a gente sabe a quantidade de processos que nós temos, e às vezes você vai ali rapidão e pode passar alguma coisa. Então, quando você requer a sustentação oral, você pede e faz a sustentação oral, você destaca aquele processo do bolo comum dos outros processos e chama atenção para isso. Aí nós estamos com a Nívia aqui de Belém do Pará, nós estamos com o Marcos lá de Arco Verde, e o pessoal está brigando comigo aqui, que tem muita gente de Brasília, e eu não falei nada, hein? Olha, eu aqui em Brasília. Ciúme. E a Mônica do Rio de Janeiro que está aqui conosco. Que bom, pessoal. Olha, agora é o seguinte, houve uma pergunta aqui, está lá para cima, mas eu não estou sabendo, não estou conseguindo achar aqui. Se eu levo testemunho ou não levo testemunho, né? Como é que é isso? Explica para o pessoal, e aí eu vou pedir para você ser rapidinho, porque nós temos mais uns 10 minutinhos só de lá. Tá. Mas vamos lá. Então, a questão de testemunha tem um procedimento próprio, né? Que é o processamento de justificação administrativa. Ele tem uma formalidade, né? O processamento de justificação administrativa.
Tá ouvindo bem? Sim, a famosa JA. Justamente. E então tem um procedimento. O momento da sustentação oral não é um momento de se ouvir testemunhas. É um momento que o advogado vai se ater ao que já consta no processo, já tem aqueles documentos no processo, já tem aquela forma produzida e ele vai fazer o quê? Ele vai trazer aquelas provas para a mesa do conselheiro, para a mesa da sustentação oral. Ele vai dizer, ó, na folha 42 teve isso, na 44 teve aquilo. Se necessitar de ouvir testemunhas, o processo ele tem que ser baixado de diligência. Então, nada impede que, se o INSS não fez o processamento de justificação administrativa, você vai na sustentação oral e você pede a justificação administrativa. Você diz, ó, tem o início de prova material juntado nos processos, o INSS não fez a JA e eu quero a JA. Então, aí o conselheiro, né, vai baixar aqueles autos em diligência pedindo uma justificação administrativa que tem um meio próprio ali, o rito próprio a ser seguido no INSS. Só Ótimo, lembrando que hoje a gente teve uma notícia muito boa, né? Do nosso. Era isso que Tu ia falar isso, né? Que notícia! Excelente a notícia. Hoje, gente, no webinário do IAPREV, né? E assim, daqui a pouco nós vamos liberar o webinário para vocês que não assistiram poderem assistir, né? Nós vamos fazer uma transmissão no Facebook, ao vivo, em breve, que é uma reapresentação do webinário, como se você estivesse assistindo igualzinho como as pessoas que assistiram. Mas hoje o Marcelo Bosso, né, o doutor Marcelo Bosso, presidente do CRPS, disse para a gente o quê? Que ele montou um gabinete de crise e esse gabinete de crise hoje conta com algo em torno de 20 pessoas, mas vai receber mais quase 300 pessoas, né? Para quê? Para promover a instrução dos processos do CRPS. Então, no lugar de baixar em diligência, que era uma coisa que demorava pra caramba, né? Eu lembrava quando a gente baixava em diligência, o processo voltava 6 meses depois, um ano depois e tal. E agora, na realidade, isso vai ser feito tudinho dentro do próprio CRPS. Essa foi uma notícia maravilhosa. Muitas notícias maravilhosas no webinar. Né? Olha lá, a Angélica de Juiz de Fora está aqui, a Luciana de São Paulo. Seja bem-vinda, Luciana. O Oscar Barbosa, a minha pergunta ficou sem resposta. O doutor Leo não respondeu. Por favor, Rosane, bota de novo a tua pergunta. Foi a do recurso ordinário, né? Depois do recurso ordinário, foi indeferido, qual é o passo que você vai ter? Agora, rapidinho, nós estamos chegando no fim. Vamos lá, da decisão da Junta de Recursos. Grande professor Rodrigo Sabelo aqui conosco. Olha! Nós estamos nos devendo uma live, eu e você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Ele sempre passa por aqui. Né? Fala, querido. Então, da decisão da Junta de Recursos, desse acórdão, vai ter um prazo de 30 dias para interpor um recurso especial dirigido para as câmaras de julgamento. As câmaras de julgamento são todas situadas em Brasília. Hoje a gente tem 4 câmaras de julgamento. Esse recurso ele é interposto no próprio sítio eletrônico do meu INSS, né? Com a decisão, interpõe lá o recurso especial no mesmo prazo de 30 dias. Interpõe o recurso especial, na própria petição de recurso especial, pede a sustentação oral, porque você não precisa ir para Brasília, né? Você faz por videoconferência e então garante a sustentação oral na Câmara de Julgamento. Uma coisa que eu acho muito importante, né? O doutor falou de juntar os documentos. Cuidado com juntar os documentos, que o regimento interno, ele diz que pode ser juntado documentos novos até antes do início do anúncio do julgamento. Significa dizer que começou a sessão de julgamento, você não pode mais juntar processo, porque você estaria fora do prazo.
Então, o conselho, ele tem admitido em algumas situações retirar aquele processo em pauta, baixar em diligência, tem aceitado. Mas o regimento interno, ele determina que é até antes do anúncio. Então, certifica-se que, antes de iniciar a sustentação oral, todos os documentos já estejam juntados nos autos, para você não ter nem aí um contratempo, de repente, né, de não ser admitido algum documento novo nos autos. Ótimo, muito bom. Agora eu acho que eu atendi. Olha lá, a Leili, eu acho que é esse o nome, está na pós do IEPREV. Muito bom, você está na pós conosco. Que bom, né? E, gente, olha, entre lá em ieprev.com.br, tem várias pós-graduações, vários cursos avulsos você podendo utilizar. Agora, Bruna, nós já estamos nos encaminhando para o fim. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e que também nessas considerações finais você falasse, eu sei que você tem um curso, né, no Notório Saber sobre processo administrativo, fala para o pessoal e escreve aí o site onde é que eles podem ter informação. Tá? Então, rapidinho para as considerações finais e o fala do curso, hein? Obrigada, professor. Então, assim, ó, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é um tema que sempre me chama muita atenção. Porque eu advogava na área previdenciária, né? A gente que vem da área, a gente entende os anseios do advogado. E eu sempre digo isso, no judiciário, a gente não pode aqui desqualificar, claro, o trabalho de nenhum juiz, mas eles não têm a vivência que um conselheiro representante de classe tem. Eu componho sessão de julgamento com a minha amiga Thalita, a doutora Thalita, que ela veio do Sindicato dos Vigilantes, ela é indicada do Sindicato dos Vigilantes. E ela defende como ninguém um vigilante. Porque é dela, é o trabalho dela, ela é classista, ela está ali para representar o trabalhador, para defender os interesses do trabalhador. Eu represento as empresas, eu estou ali para representar o interesse das empresas. Então, em relação ao NTEP, né? E o conselheiro do governo, ele tem que o quê? Analisar o direito e dar o direito a quem tem direito. Então, a nossa análise, eu diria que o representante do governo ele é um imparcial, né? Os outros conselheiros são, então, mais tendenciosos ali, querendo resguardar direitos e garantias fundamentais. Então, se você vai fazer uma sustentação oral, alguém vai estar te acolhendo, né? Alguém vai estar do teu lado. Então, pensa assim, já tem um conselheiro do meu lado, porque ele vai querer me ajudar, ele tem a intenção de me auxiliar. Então, não se acanhem, façam sustentação oral, interponham um recurso administrativo, é muito importante. Assistam o webinar do IEPREV, excelente, parabéns, Washington, pelo webinar. Foi o Washington, a gente tem que dizer aqui, foi o Washington que realizou, né, que fez esse primeiro projeto do webinar, ele que idealizou. E deu muito certo ali, que foi apanhado pelo Dr. Roberto, pela doutora Ana Paula Fernandes, e foi um sucesso. O Dr. Marcelo Borso, ele explica muita coisa ali, ele teve mais tempo do processo administrativo, porque é um assunto realmente que gera e que rende muito tempo, né, de debate, então vale a pena. Em relação ao curso, eu agradeço aqui a oportunidade. Tenho a plataforma que é do Notório Saber, da professora Gisele Craventinte. É só ingressar lá na internet, processo administrativo previdenciário, que tem lá o curso, é um valor bem simplório, bem tranquilo, né? Não é tanto tempo assim de curso, mas já dá para ter uma ideia, já dá para entender o procedimento do recurso administrativo. Ótimo. Enquanto eu vou falando, você coloca aí o endereçozinho como um comentário, o endereço do Notório Saber, ou até o Instagram do Notório Saber, né? Que bom ver várias pessoas dizendo que o webinar foi maravilhoso. Foi. Né? Na verdade, assim, a Bruna diz que a ideia foi minha e tal, a ideia é nossa, mas toda a equipe do IEPREV, doutora Ana Paula, doutor Roberto, doutor João Vitor, eles que arregaçaram a manga e fizeram realmente um evento maravilhoso, um evento muito bom, vale a pena assistir. Mas, Bruna, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Foi muito bom, é engraçado, gente, que essas coisas de internet, eu e Bruna não nos conhecemos pessoalmente,
né? Estamos aqui batendo um papo, né? Como se estivesse um do lado do outro. Isso é muito bacana e pode aproximar ainda mais, né, as nossas atividades. Embora ambos sejamos do IEPREV, né, Bruna coordenadora em Santa Catarina, eu coordenador em Brasília e diretor de Relações Governamentais, nós estamos aqui proporcionando esse momento de congraçamento e de troca de informações. E, gente, eu quero que vocês tenham sempre a certeza, né, de que no direito previdenciário nós temos que estar permanentemente se atualizando. Permanentemente, de maneira assim, não dá para parar. Principalmente agora com a reforma da Previdência, aí volto para falar do meu livro, Reforma da Previdência, Entenda Ponto a Ponto, pela LDR, tá? Onde você tem essa visão geral da reforma da Previdência, detalhada em cada um dos pontos, e nós temos de estar sempre buscando essa atualização. A minha ideia, quando eu proporciono essas lives toda quarta e quinta-feira, coloca na tua agenda. Quarta e quinta-feira, às 18h55, sempre, nós vamos ter uma pessoa nova, um convidado novo, um tema novo, falando aqui com vocês, né? Sempre trazendo informações atuais e práticas. E dessa maneira, né? Engraçado, a Bruna sempre ficava, ai, doutor Washington, olha, se na live você me chamar de doutor, não dá. Porque aqui é um bate-papo, a gente... Descontraída, Isso, não temos nenhum cargo, não temos nenhum nada, nós estamos aqui trocando ideia e trazendo informações para vocês. E olha, quem perdeu essa live, quem chegou um pouco depois, quem não viu, se você quiser mandar para algum amigo, essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil no IGTV. Tá? Assim, quando acabar essa live, eu vou botar lá, botar é bem nordestino, hein? Eu vou colocar lá para vocês darem uma olhada e vocês podem compartilhar pelo WhatsApp, compartilhar por direct, da forma que vocês acharem para a gente poder difundir isso. E isso vai estar dentro de uma série sobre processo administrativo. A primeira live sobre processo administrativo foi com a doutora Pamela e a doutora Carolina, que são também conselheiros do CRPS, né, e que tem o Instagram Previdência em Destaque, que nós já temos lá uma primeira live com elas, e essa segunda com a Bruna, né, que está aqui conosco. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, obrigado pelo Brasil tudo e várias pessoas nos falando. Diego, obrigado, Diego Ortiz, por disponibilizar um pouco aí a Bruna para ficar com a gente na hora do seu jantar, tá? Agora você pode jantar tranquilo, sem problema com vocês dois. E, Bruna, obrigado mais uma vez, um grande beijo. Eu que agradeço. Agradeço a todos que estiveram aqui, a todos os colegas, vi vários amigos aqui. Um grande abraço para todos vocês, né, por estarem presentes. O Diego está sempre me auxiliando, ele fica aqui nos bastidores, porque eu, para mexer com essas coisas, deu para ver que eu não levo muito dinheiro, então... Mas estou aprendendo, vou ficar boa ainda, eu prometo. Desculpa aqui os problemas técnicos. E agradeço imensamente, Washington, pelo convite. Eu assisto, acompanho as tuas lives, são ótimas. E foi um prazer muito grande estar aqui contigo hoje. Que bom. Cadê o Diego? Manda ele aparecer aí pra gente. Nesse último minutinho, rapidinho. Ele tá no... Ele tá de camiseta, não tem problema. Acho que ele nem tá aqui, ele tá lá na sala agora. Não, ele tá se escondendo. Ele não estava vestido adequadamente para poder aparecer pra gente. A próxima vez ele se veste para aparecer. Obrigado a todos, né, Vivi? Grande abraço. Até já, gente. Tchau.